Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era tempo de seca naquelas bandas, quando o sol castigava a terra rachada e o vento trazia só poeira e promessa de nada. Sebastião Ferreira trabalhava nas terras do seu coronel Antônio desde menino, conhecia cada palmo daquela fazenda grande que nem a vista alcançava. Mas naquela semana de agosto, alguma coisa estava diferente. Alguma coisa que ele não sabia explicar direito, mas que fazia o peito apertar quando olhava para o horizonte onde ficava o Pasto Velho. O Pasto Velho era um lugar que ninguém mais usava fazia uns 20 anos. Diziam que o coronel anterior, pai do atual, tinha perdido mais de 50 cabeças de gado ali de uma vez só, tudo morto numa noite, sem marca, sem mordida, sem nada que explicasse. Depois disso, cercaram aquilo tudo e deixaram o mato tomar conta. A cerca de arame farpado estava toda enferrujada, os mourão torto, e tinha uma porteira velha que rangia mesmo sem vento. Sebastião nunca tinha dado muita bola para as histórias que contavam. Ele era homem trabalhador, acordava quando o galo cantava e só parava quando a lua já estava alta. Não tinha tempo para ficar com medo de assombração. Mas naquela semana começou a acontecer umas coisas que mexeram com ele. Tudo começou numa segunda-feira, quando ele estava levando o gado novo para o pasto do norte. Era fim de tarde, aquela hora que o sol fica vermelho e faz sombra comprida em tudo. Ele ia montado no cavalo bandido, um alazão bom de lida que nunca tinha dado trabalho. Quando passaram perto da cerca do Pasto Velho, o bandido empacou de um jeito que Sebastião nunca tinha visto. O bicho recuou, bufou e não tinha jeito de fazer ele seguir em frente. Os olhos do cavalo estavam arregalados, as ventas dilatadas, e ele suava frio mesmo o calor sendo de rachar. Sebastião desceu, pegou as rédeas e tentou acalmar o animal, mas o bandido só queria distância daquele lugar. Foi então que ele ouviu um som baixo, grave, que vinha de dentro do Pasto Velho. Parecia com mugido de boi, mas tinha alguma coisa errada. Era um som que subia e descia, longo demais, sofrido demais. E o pior, não tinha boi nenhum ali dentro, fazia 20 anos. Sebastião sentiu um frio na espinha, olhou para a cerca procurando explicação. Podia ser vento nos mourão, podia ser algum bicho do mato. Mas o vento estava parado, e aquele som não era de bicho nenhum que ele conhecesse. O mugido continuou por mais uns minutos, até que parou de repente, deixando só o silêncio pesado do fim de tarde. Ele montou no bandido e tocou o gado para o Pasto do Norte sem olhar para trás. Mas a noite inteira ele ficou pensando naquilo. Contou para o Zé Antônio, capataz da fazenda, que ouviu e deu risada, disse que era só o vento fazendo graça com a cerca velha. Sebastião quis acreditar, mas não conseguia tirar aquele som da cabeça. Na quarta-feira, aconteceu de novo. Dessa vez era de manhã cedo, quando Sebastião estava consertando a cerca do Pasto Sul. Ele tinha levado o martelo, o alicate e um rolo de arame novo. Estava suando, trabalhando duro sob o sol que já esquentava forte mesmo sendo cedo. Foi quando ouviu vozes. Eram vozes de gente conversando baixo, vindo da direção do Pasto Velho. Ele parou o que estava fazendo e prestou atenção. Era mais de uma pessoa, parecia. Falavam baixo demais para ele entender as palavras, mas dava para ouvir o murmúrio, o tom de conversa. Sebastião largou as ferramentas e caminhou devagar na direção do som. Quanto mais perto ele chegava da cerca do Pasto Velho, mais claro ficavam as vozes. Mas continuava sem entender nada do que diziam. Era como se tivesse gente do outro lado da cerca, escondida no mato alto, conversando sobre alguma coisa séria. Sebastião chegou bem perto, colocou a mão na cerca enferrujada e gritou: "Ô de casa, tem alguém aí?" As vozes pararam na hora. Silêncio completo. Sebastião esperou, o coração batendo forte. Chamou de novo, mais alto dessa vez. Nada. Só o vento começando a soprar entre as árvores do pasto abandonado.
Ele ficou ali, parado por um tempo, olhando para o mato fechado do outro lado da cerca, tentando ver algum movimento. Não tinha nada, mas ele sabia que tinha ouvido. Não estava imaginando coisa. Quando voltou para o trabalho dele, as mãos tremiam um pouco. Contou para o pessoal no almoço, na casa grande onde os peão comiam. Dessa vez, ninguém riu. O velho Raimundo, que trabalhava ali fazia 40 anos, ficou sério e disse: "Cê não devia ficar rondando aquele lugar, moço. Tem coisa ali que é melhor deixar quieto." Sebastião quis perguntar mais, mas o Raimundo levantou e saiu, deixando a comida pela metade. Os outros peão ficaram calados, olhando para o prato. Ninguém queria falar sobre o pasto velho. Naquela noite, Sebastião não conseguiu dormir direito. Ele morava sozinho, numa casinha de pau a pique nos fundos da fazenda, simples, mas confortável. Deitado na rede, ficava olhando para o teto de telha, pensando nas coisas estranhas que estavam acontecendo. Devia ter umas 2 horas da manhã, quando ouviu batida na porta. Eram 3 pancadas fortes, espaçada. Toque, toque, toque. Sebastião levantou de um pulo, o coração disparado. Quem seria aquela hora? Ninguém andava pela fazenda de madrugada. Ele acendeu o candeeiro e foi até a porta, mas antes de abrir perguntou: "Quem é?" Silêncio. Sebastião esperou, a mão na tranca da porta. Perguntou de novo, mais alto. Nada. Ele estava quase voltando para a rede quando as batidas voltaram. Toque, toque, toque. Mesma coisa. 3 pancadas fortes. Dessa vez ele abriu a porta de uma vez, com raiva e medo misturado. Não tinha ninguém. A noite estava clara, com lua cheia, dava para ver bem o terreiro na frente da casa. Não tinha ninguém, não tinha nada. Sebastião saiu, caminhou em volta da casa, procurando. Nada. Quem quer que tivesse batido, tinha sumido sem deixar rastro. Ele voltou para dentro, trancou a porta e empurrou a mesa pesada contra ela. Não dormiu mais naquela noite. Ficou sentado na rede, o facão no colo, esperando o dia clarear. De manhã, ele estava decidido a ir embora. Ia falar com o coronel, pedir as contas e sair dali. Mas quando estava se preparando para ir até a casa grande, o Raimundo apareceu na porta. O velho tinha o rosto cansado, os olhos fundos, e vinha com um ar de quem carregava um peso grande. "Preciso conversar com você, Sebastião", disse o velho, "sobre o pasto velho." Eles sentaram na sombra de uma árvore e o Raimundo começou a contar. Fazia 42 anos que ele trabalhava naquela fazenda. Tinha chegado jovem, cheio de força e disposição. Na época, o pasto velho era o melhor pasto da propriedade, verdejante, com água boa e sombra. O gado engordava, que era uma beleza ali. Mas tinha um vizinho, um tal de Jeremias, que vivia brigando com o coronel velho por causa das divisas. Jeremias queria aquele pasto para ele, dizia que a terra era dele por direito de herança. Os dois brigavam, discutiam, quase foram para as vias de fato várias vezes. Até que um dia, Jeremias apareceu morto na beira do rio, afogado. Diziam que tinha sido acidente, que ele tinha bebido e caído na água. Mas tinha gente que sussurrava outras coisas. Uma semana depois que enterraram o Jeremias, começou o problema no pasto. O gado começou a ficar nervoso, não queria entrar lá. Quando forçavam os bichos, eles mugiam a noite inteira, um mugido triste, desesperado. E então, numa noite de lua nova, aconteceu a tragédia. 53 cabeças de gado amanheceram mortas no pasto, todas deitadas, sem marca nenhuma no corpo, sem sangue, sem nada, como se tivessem simplesmente parado de viver todas ao mesmo tempo. O veterinário veio de longe, examinou os bichos, fez teste. Não achou nada. Não era doença, não era veneno, não era nada que a ciência explicasse. O coronel velho mandou benzer o lugar, chamou o padre, chamou rezadeira. Nada adiantou. Começou a aparecer coisa estranha. Luzes que se moviam no pasto de noite. Som de gente conversando quando não tinha ninguém. E o pior, pessoas que passavam perto juravam ver um homem parado na porteira do pasto.
Um homem alto e magro que ficava só olhando sem se mexer. O Raimundo tinha visto esse homem uma vez. Fazia uns 15 anos. Estava voltando tarde de uma lida no Pasto Norte quando passou pela porteira do Pasto Velho. Lá estava ele, uma figura escura recortada contra o céu da noite, parado, imóvel. O Raimundo tinha apressado o passo e não olhado para trás. Até hoje se arrependia de não ter rezado na hora. "E agora, Sebastião?", disse o velho com voz baixa. "Parece que ele está chamando alguém de novo. As coisas sempre acontecem assim. Primeiro o som, depois as visão, e então..." Ele não terminou a frase. Sebastião sentiu a boca secar. "E então o quê?" "E então alguém desaparece. Aconteceu com o Joaquim faz uns 10 anos. Ele começou a ouvir as mesmas coisas que você. Som de gado, voz, batida na porta de noite. Uma semana depois, sumiram com ele. Acharam o corpo dele 3 meses mais tarde, dentro do Pasto Velho. Estava deitado no chão, igual os boi daquela noite, sem marca, sem nada, morto sem explicação." Sebastião levantou num pulo. "Então eu preciso sair daqui, preciso ir embora antes que..." "Não adianta", cortou o Raimundo. "O Joaquim tentou fugir, estava a 3 léguas daqui quando aconteceu. Não importa para onde você vá, quando ele escolhe alguém, não tem jeito de escapar, a não ser..." "A não ser o quê?" O velho ficou calado por um tempo, olhando para o chão. Quando falou, a voz dele estava cansada. "A não ser que você enfrente, que você vá lá e descubra o que ele quer. É o que dizem as rezadeiras, que o Jeremias está preso ali, sofrendo, e que ele chama a gente porque está procurando alguma coisa. Justiça, talvez, ou vingança, ninguém sabe ao certo." Sebastião não queria acreditar. Ele era homem de fé, sim, mas também era homem prático. Essas coisas de assombração, de espírito penado, sempre pareceram história para assustar criança. Mas agora, com tudo que tinha acontecido, com o medo que sentia no peito, ele não podia negar a realidade. Passou o resto do dia num estado estranho, meio acordado, meio em transe. Trabalhava mecanicamente, mas a cabeça estava longe. Sabia que tinha que tomar uma decisão. Ou tentava fugir, mesmo que o Raimundo dissesse que não adiantava, ou fazia o que o velho tinha sugerido. Entrava no Pasto Velho, encarava o que quer que tivesse ali, e tentava resolver aquilo de uma vez por todas. Quando a noite chegou, Sebastião já tinha decidido. Não ia passar o resto da vida correndo, olhando por cima do ombro, esperando que alguma coisa ruim acontecesse. Se tinha que enfrentar, ia enfrentar logo. Pelo menos assim, morria como homem, não como bicho acuado. Esperou até a meia-noite. Pegou uma lanterna, o terço que a mãe tinha dado quando ele saiu de casa, e o facão. Rezou antes de sair, pediu proteção. Depois caminhou devagar na direção do Pasto Velho. A noite estava quieta demais. Nem grilo cantava, nem coruja piava. Só o som dos próprios passos dele na terra batida. Quando chegou perto da cerca, o coração estava batendo tão forte que ele ouvia no ouvido. A porteira velha estava ali, rangendo levemente com um vento que ele não sentia na pele. Sebastião parou na frente da porteira. Do outro lado, o mato estava escuro, fechado, impenetrável. A lanterna não conseguia furar aquela escuridão. Ele respirou fundo, fez o sinal da cruz e empurrou a porteira. O rangido dela ecoou na noite. Sebastião entrou. O ar dentro do pasto era diferente, mais frio, mais pesado. Ele caminhava devagar, a lanterna iluminando pouco à frente. O mato tinha tomado conta de tudo, a árvore tinha crescido, cipó pendurava dos galhos. Era difícil acreditar que aquilo já tinha sido um pasto bonito. Ele andou por uns 10 minutos quando ouviu o mugido. Aquele mesmo som grave, longo, sofrido que tinha ouvido da primeira vez. Mas agora estava perto, muito perto. Sebastião parou, procurando a fonte do som com a lanterna. O mugido continuava, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. "Tô aqui!"
gritou Sebastião, a voz tremendo um pouco. O que é que você quer? O mugido parou. Silêncio absoluto. E então, lentamente, começou a aparecer uma luz no meio do mato. Uma luz azulada, fraca, que se movia entre as árvores. Sebastião apontou a lanterna naquela direção, mas a luz dele não alcançava. A luz azul continuava se movendo, cada vez mais perto. Quando ela ficou próxima o suficiente, Sebastião viu. Era um homem, ou o que tinha sido um homem. A figura era transparente, meio borrada nas bordas, mas dava para ver as feições. Um rosto magro, olho fundo, boca aberta como se estivesse gritando sem som. As roupas eram velhas, do tipo que se usava décadas atrás. Jeremias? Sussurrou Sebastião. A figura não respondeu, mas começou a se mover, flutuando mais do que andando. Ia numa direção específica, como se quisesse que Sebastião seguisse. Ele hesitou por um segundo, mas então começou a caminhar atrás da aparição. Eles atravessaram o pasto velho por um bom tempo. A figura ia na frente, sempre na mesma velocidade, parando de vez em quando como se esperasse Sebastião alcançar. O mato foi ficando mais ralo, até que chegaram numa clareira. Era um lugar que Sebastião não conhecia, escondido no meio do pasto abandonado. No centro da clareira tinha uma coisa que fez o sangue dele gelar. Era um monte de pedra, claramente feito por mão humana, coberto de mato e musgo. Parecia um túmulo improvisado, mas maior que o normal. A figura de Jeremias parou na frente do monte de pedra e ficou ali, imóvel, os olhos fixos em Sebastião. Ele entendeu. Alguma coisa estava enterrada ali. Alguma coisa que precisava ser encontrada. Sebastião se aproximou devagar, ajoelhou na frente das pedras e começou a tirar uma por uma. O trabalho era duro, as pedras eram pesadas e estavam ali fazia tempo. Mas ele continuou cavando, removendo terra e pedra, até que o facão bateu em alguma coisa sólida. Era madeira. Ele limpou a terra em volta e viu que era um caixão velho, simples, do tipo que gente pobre usava para enterro. Mas aquele caixão não devia estar ali. Devia estar no cemitério da cidade, onde tinham enterrado Jeremias, depois que acharam o corpo dele afogado no rio. Sebastião olhou para a figura luminosa. — Você está aqui? Você está enterrado aqui? A figura não se mexeu, mas Sebastião sentiu que sim. Aquele era o corpo verdadeiro do Jeremias. O que tinham enterrado no cemitério era outra coisa, ou nada. Alguém tinha escondido o corpo dele ali, no pasto que ele tanto queria, e tinha feito parecer acidente no rio. — Foi o coronel velho? Perguntou Sebastião. — Foi ele que fez isso com você? A figura de Jeremias finalmente se mexeu. Acenou com a cabeça devagar uma vez. E então começou a se desfazer, a luz azul ficando mais fraca até desaparecer completamente. Mas antes de sumir de vez, Sebastião ouviu uma voz fraca, como um sussurro no vento. — Justiça! Sebastião ficou ali, ajoelhado na frente do túmulo secreto, por um tempo que não soube dizer. A cabeça rodava com tudo que tinha descoberto. O coronel velho, homem respeitado na região, tinha matado o vizinho por causa de disputa de terra. Tinha escondido o corpo no pasto, feito parecer acidente, e ficou com a propriedade. E o espírito do Jeremias tinha ficado preso ali, sofrendo, chamando gente, tentando contar a verdade. Quando Sebastião finalmente levantou, o dia já estava clareando. Ele voltou para o pasto devagar, cansado no corpo e na alma. Saiu pela porteira, que não rangeu dessa vez, e caminhou até a casa do Raimundo. Contou tudo para o velho. Raimundo ouviu em silêncio, a cara ficando cada vez mais pálida. Quando Sebastião terminou, o velho suspirou fundo e disse: — Eu sempre desconfiei, mas nunca quis acreditar. O coronel velho era duro, sim, mas matar um homem e esconder assim? Ele balançou a cabeça. — O que você vai fazer agora? — Preciso contar para o coronel Antônio. Ele tem que saber a verdade sobre o pai dele e tem que dar enterro direito para o Jeremias.
É o que ele está pedindo. Justiça. O Raimundo olhou para ele com respeito. Você é homem corajoso, Sebastião. Mais corajoso que muito homem que eu conheci na vida. Vou com você. Eles foram juntos até a casa grande. O coronel Antônio recebeu eles no escritório, surpreso com a visita tão cedo. Sebastião contou tudo, desde o primeiro mugido até o túmulo escondido na clareira. O coronel ouviu tudo sem interromper, o rosto ficando tenso, os olhos marejados quando Sebastião falou do corpo enterrado. Meu pai, começou o coronel, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou de novo. Meu pai era homem duro, eu sei, mas eu nunca imaginei, nunca pensei que ele pudesse... Ele se levantou, caminhou até a janela, ficou olhando para fora. Sempre me perguntei por que ele não usava mais aquele pasto, por que ele tinha tanto medo daquele lugar. Agora eu sei. O coronel Antônio foi homem de palavra. Naquele mesmo dia, chamou a polícia, chamou o médico legista, chamou o padre. Foram todos até o pasto velho, até a clareira escondida. Abriram o túmulo improvisado e encontraram os restos mortais de Jeremias, exatamente como Sebastião tinha dito. O legista examinou os ossos e encontrou marca no crânio. Jeremias não tinha se afogado. Tinha sido golpeado na cabeça e depois enterrado ali. Assassinato, sem dúvida. O coronel Antônio, mesmo sabendo que o pai já tinha morrido fazia 10 anos, quis fazer justiça. Mandou exumar o corpo falso do cemitério e colocou os restos verdadeiros do Jeremias num túmulo novo, bonito, com lápide de mármore onde mandou escrever: Jeremias Alves da Silva, vítima de injustiça, finalmente em paz. E pagou missa, pagou reza, fez tudo direitinho. Na noite do enterro aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma chuva forte caiu naquela região. A primeira chuva depois de meses de seca. A terra bebeu aquela água com sede, e no dia seguinte, quando foram ver, o pasto velho tinha mudado. O ar não era mais pesado, o mato não parecia mais ameaçador. Era só um pasto abandonado, nada mais. Sebastião continuou trabalhando na fazenda. Nunca mais ouviu os mugidos estranhos, nunca mais teve batida na porta de noite. O bandido voltou a passar perto da cerca velha sem problemas. As coisas tinham voltado ao normal. Mas ele nunca esqueceu aquela noite. Nunca esqueceu a figura luminosa do Jeremias, o rosto sofrido, a voz sussurrando justiça. Tinha aprendido que existe coisa nesse mundo que a gente não entende, coisa que a ciência não explica. E que, às vezes, os mortos não descansam até que a verdade seja revelada e a justiça seja feita. O Raimundo, já velho e cansado, morreu 2 anos depois, em paz, na própria cama. Antes de partir, chamou Sebastião e disse: Você fez a coisa certa, moço. Deu descanso para um homem que estava sofrendo fazia décadas. Isso é mais do que muito homem faz na vida inteira. Pode ficar orgulhoso. Sebastião segurou a mão do velho até ele dar o último suspiro. E quando saiu do quarto, olhou pela janela na direção onde ficava o antigo pasto velho. Agora era só mais um pedaço de terra da fazenda, normal, sem mistério. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, quando o vento soprava certinho, ele jurava que ainda ouvia, bem baixinho, muito longe, o som de um berrante tocando. Não era um som triste mais, não. Era um som de liberdade, de alívio, de alma que finalmente tinha encontrado o caminho da luz. E Sebastião sorria, fazia o sinal da cruz e agradecia por ter tido coragem naquela noite. Coragem de enfrentar o desconhecido, de buscar a verdade, de fazer o que era certo mesmo com todo o medo que sentia. Os dias foram passando e virando semana, a semana virando mês. A fazenda continuava seu ritmo de sempre, com o gado sendo tocado de um pasto para o outro, as cercas sendo consertada, a vida seguindo seu curso natural. Mas Sebastião percebia que alguma coisa tinha mudado nele. Não era só o fato de ter visto um espírito, de ter conversado com um morto. Era algo mais profundo, uma compreensão que ele não tinha antes.
Ele começou a prestar mais atenção nas histórias que os peão mais velho contavam. História de assombração, de alma penada, de coisa que aconteciam na fazenda e que ninguém explicava. Antes, ele ouvia com meio ouvido, achando que era tudo invenção, fantasia de gente simples. Agora, ele ouvia com respeito, sabendo que por trás de cada história dessas podia ter uma verdade, um sofrimento real, uma injustiça que precisava ser desenterrada. Tinha a história da Maria Bonita, uma escrava que tinha trabalhado na fazenda nos tempos antigos e que diziam que ainda vagava pela senzala velha, procurando o filho que tinham vendido para outra fazenda quando ele tinha só 5 anos. Tinha a história do Chico Bento, um vaqueiro que tinha morrido pisoteado pelo gado numa enchente e que aparecia nas noites de tempestade, todo molhado, pedindo ajuda. Tinha dezenas de histórias assim, cada uma com seu sofrimento, sua dor, sua injustiça. Sebastião começou a investigar essas histórias. Conversava com os mais velhos, perguntava detalhes, tentava separar a verdade da fantasia. E descobriu que muitas delas tinham um fundo de realidade. A Maria Bonita tinha existido mesmo, e o filho dela tinha sido vendido de fato. O Chico Bento tinha morrido na enchente de 1952, tentando salvar o gado que o coronel velho não quis perder. Ele resolveu fazer alguma coisa. Com a benção do coronel Antônio, que tinha ficado sensibilizado com a história do Jeremias, Sebastião começou a procurar os túmulos esquecidos, os lugares onde gente tinha sido enterrada sem cerimônia, sem respeito. Encontrou 3 túmulos assim nos limites da fazenda. Um era de uma criança, provavelmente filho de algum trabalhador pobre que não tinha dinheiro para enterro no cemitério. Outro era de um homem velho, que pelas coisas que acharam junto do corpo, devia ser andarilho que tinha morrido por ali. O terceiro era de uma mulher jovem, sem identificação nenhuma. O coronel Antônio pagou para que todos fossem enterrados direito no cemitério da cidade. Pagou missa, pagou lápide, fez tudo como devia ser feito. E coisa estranha, depois disso as aparições na fazenda diminuíram. As histórias de assombração continuavam sendo contadas, mas os relatos de gente que via coisa, que ouvia coisa, ficaram mais raros. Sebastião ganhou respeito de todo mundo na região. Não era mais só o Sebastião trabalhador, o Sebastião capaz. Era o Sebastião que tinha coragem, o Sebastião que não tinha medo de enfrentar o sobrenatural, o Sebastião que dava paz para os mortos. Começaram a chamar ele quando acontecia coisa estranha em outras fazendas, em outras propriedades. Teve o caso da fazenda do seu Tertuliano, onde as galinhas estavam morrendo toda noite sem explicação. Sebastião foi lá, investigou e descobriu que tinha um túmulo velho embaixo do galinheiro, provavelmente de algum índio que tinha vivido naquela terra antes dos fazendeiros chegarem. Orientou o seu Tertuliano a fazer uma cerimônia de respeito, a pedir licença, e as galinhas pararam de morrer. Teve o caso da casa da Dona Florinda, onde aparecia uma criança chorando de noite. Sebastião descobriu que uma menina tinha morrido naquela casa muitos anos atrás, de febre, e que a mãe dela tinha ficado louca de tristeza. A criança estava procurando a mãe. Sebastião conseguiu achar onde a mãe estava enterrada, levou terra do túmulo dela para casa e espalhou no quarto onde a menina tinha morrido. O choro parou. Essas coisas que ele fazia não eram bruxaria, não eram macumba, era respeito. Era entender que os mortos merecem consideração, que as almas penadas estão penadas porque têm motivo, porque sofreram injustiça ou porque ninguém lembrou delas direito. Sebastião tinha aprendido isso com o Jeremias e agora estava usando esse conhecimento para ajudar outros. Os anos foram passando. Sebastião casou com a Irene, uma moça da cidade que tinha vindo visitar uma prima e que ficou encantada com aquele homem simples, mas sábio. Tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ele criou os filhos para serem trabalhadores, sim,
mas também para serem respeitosos com as coisas que a gente não vê. Ensinava que a terra tem memória, que os lugares guardam história e que a gente tem que honrar isso. O filho mais velho, que se chamava Raimundo, em homenagem ao velho amigo, cresceu parecido com o pai. Tinha a mesma coragem, a mesma disposição de enfrentar o desconhecido. Quando Sebastião já estava ficando velho, com os cabelos brancos e as costas curvadas de tanto trabalho, foi o Raimundo que começou a continuar o trabalho dele. Uma noite, já estava Sebastião com seus 60 e poucos anos. Aconteceu uma coisa que ele nunca pensou que ia acontecer. Ele estava sentado na varanda da casa dele, fumando seu cigarro de palha e olhando as estrelas, quando sentiu uma presença. Não era ameaçadora, não. Era familiar, conhecida. Olhou para o lado e viu. Era o Jeremias, a mesma figura luminosa de anos atrás, mas diferente agora. Não tinha mais sofrimento no rosto. Estava sorrindo, tranquilo, em paz. Sebastião não sentiu medo. Sentiu até uma alegria de ver aquela alma que tinha ajudado. Jeremias, disse ele baixinho, para não acordar a Irene que dormia lá dentro. Que você está fazendo aqui? A figura não falou, mas Sebastião ouviu a resposta na cabeça, como se fosse pensamento dele mesmo, mas que ele sabia que não era. Jeremias tinha vindo agradecer de novo. E tinha vindo avisar. O tempo de Sebastião na terra estava acabando. Não era para ter medo. Ia ser tranquilo, em paz, rodeado pela família. E do outro lado tinha gente esperando por ele. O Raimundo velho, que já tinha partido. O Joaquim, que tinha sido vítima do Jeremias antes de Sebastião resolver tudo. E o próprio Jeremias, que ia guiar ele na passagem. Sebastião acenou com a cabeça, entendendo. Não tinha medo da morte. Nunca tinha tido, na verdade. Mas agora, sabendo que ia ser assim, em paz, com gente conhecida do outro lado, ficou até mais tranquilo. Obrigado por vir avisar, disse ele, e obrigado por ter me escolhido naquela noite. Mudou minha vida, me fez entender coisa que eu nunca ia entender de outro jeito. A figura do Jeremias sorriu mais ainda, acenou, e foi sumindo devagar na noite. Sebastião ficou ali sentado, fumando seu cigarro, olhando as estrelas e pensando na vida. Tinha sido uma vida boa. Tinha trabalhado duro, criado família, ajudado gente. Tinha feito diferença. Era mais do que muita gente podia dizer. 3 meses depois, numa manhã de domingo depois da missa, Sebastião estava sentado debaixo da mangueira do quintal, os netos brincando em volta dele, quando sentiu uma dor no peito. Não foi forte, não foi desesperadora. Foi só uma dor e depois um cansaço grande. Ele chamou a Irene, disse que estava se sentindo mal. Ela mandou buscar o médico, mas Sebastião sabia que não ia dar tempo. Deitaram ele na cama. A família toda foi chegando. Os filhos, os netos, os amigos. O coronel Antônio veio também, já velho que nem ele, para se despedir do amigo fiel. Sebastião olhou para cada um, sorriu. Disse palavra de conforto. Não estava com medo. Estava em paz. Quando chegou a hora, ele fechou os olhos e viu. Do outro lado da cama, esperando por ele, estava o Raimundo velho, sorrindo, e o Jeremias, com a mão estendida. E tanta gente mais, alma que ele tinha ajudado durante a vida, gente que ele tinha dado paz, todos ali, esperando, prontos para receber ele do outro lado. Sebastião sorriu, pegou a mão estendida do Jeremias e deixou ir. O corpo dele relaxou na cama, o último suspiro saiu tranquilo. A Irene chorou, os filhos choraram, mas no fundo todos sabiam que ele estava bem. Estava finalmente descansando depois de uma vida de trabalho e de ajudar os outros. O enterro dele foi o maior que a cidade já tinha visto. Gente de todas as fazendas vieram, gente que ele tinha ajudado, gente que só conhecia a fama dele. O padre fez um sermão bonito, falando de como Sebastião tinha sido exemplo de coragem, de fé, de bondade, de como ele tinha entendido que o mundo não é só o que a gente vê, e que o respeito pelos mortos é tão importante quanto o respeito pelos vivos. E dizem que naquela noite,
Quando todos já tinham ido embora e o cemitério estava quieto, apareceram duas luzes azuis perto do túmulo novo do Sebastião. Ficaram ali por um tempo, flutuando suave, e depois subiram juntas para o céu, sumindo entre as estrelas. Era Sebastião e Jeremias, finalmente juntos do outro lado, em paz, livre de todo sofrimento. O Raimundo, filho do Sebastião, continuou o trabalho do pai. Sempre que alguém tinha problema com assombração, com coisa estranha acontecendo, era ele que chamavam. E ele fazia igual o pai tinha ensinado. Investigava com respeito, procurava a verdade, tentava dar paz para os mortos que estavam sofrendo. E até hoje, quando a gente passa por aquela região, os mais velhos contam a história do Sebastião e do Jeremias. Contam como um vivo e um morto trabalharam junto para fazer justiça, como uma alma penada encontrou paz através da coragem de um homem simples, e como essa coragem mudou não só duas vidas, mas a vida de todo mundo naquela região. A história virou lenda. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas uma coisa é certa. Desde aquela época, o pessoal daquela região trata os mortos com mais respeito. Não deixa túmulo abandonado. Não esquece de rezar pelos que já partiram. Não ignora quando alguém fala que viu alguma coisa estranha. Porque todos aprenderam, através da história do Sebastião, que os mortos merecem tanto respeito quanto os vivos. E que ignorar o sofrimento de uma alma penada não faz ela ir embora. Faz ela sofrer mais. Ninguém sabia direito quando a casa tinha sido construída. Ela já estava lá muito antes do bisavô do velho Antenor nascer, perdida no meio da mata fechada, uns 5 quilômetros distante da vila mais próxima. Era uma casa grande, de 2 andares, feita de pedra e tijolo, com janela alta e uma varanda que dava a volta inteira no primeiro piso. Mas ninguém morava lá fazia gerações. O lugar era conhecido como a Casa do Grotão, por causa de uma gruta enorme que ficava bem embaixo dela, uma abertura na terra que parecia não ter fim. Marina trabalhava na roça do seu Antenor desde que tinha 15 anos, ajudando a mãe que era cozinheira da família. Agora, com 23, ela conhecia toda aquela região como a palma da mão. Mas tinha um lugar que ela nunca tinha chegado perto, a Casa do Grotão. A mãe sempre dizia para não ir lá, que aquele lugar era amaldiçoado, que gente que entrava não saía mais. Marina nunca tinha levado muito a sério essas histórias. Achava que era só superstição de gente antiga. Até que aconteceu o sumiço da Letícia. Letícia era prima de Marina, morava na vila e trabalhava ajudando na escola. Era moça estudiosa, que gostava de ler e de ensinar as crianças. Não era de ficar andando por mato, não era de se arriscar em lugar perigoso. Por isso, quando ela sumiu, todo mundo estranhou. Saiu de casa numa quinta-feira de manhã, dizendo que ia até a venda comprar linha de costura e nunca mais voltou. A polícia procurou, os vizinhos procuraram, bateram a região inteira. Nada. Era como se a Letícia tivesse sido engolida pela terra. Marina estava desesperada. As duas tinham crescido junto, eram mais que prima, eram irmã de criação. Ela não conseguia aceitar que a Letícia tinha simplesmente sumido assim. Foi na segunda semana depois do sumiço que Marina começou a ter os sonhos. No sonho, ela via a Letícia parada numa escada de pedra, descendo para um lugar escuro. A prima olhava para trás, os olhos arregalados de medo, a boca aberta como se estivesse gritando, mas não saía som nenhum. E no fundo, lá embaixo, onde a escada terminava, tinha uma luz estranha, meio esverdeada, que pulsava como se tivesse vida própria. Marina acordava suada, o coração disparado. No começo, achou que era só a aflição, a preocupação com a prima. Mas o sonho se repetia toda noite, sempre igual, sempre com a Letícia naquela escada, sempre com aquela luz no fundo. E tinha mais uma coisa. No sonho, Marina conseguia ver o que tinha em volta da escada.
Parede de pedra úmida, raiz de árvore pendurada do teto, o cheiro de mofo e terra molhada. Era tudo muito real, detalhado demais para ser só imaginação. Na quinta noite, o sonho mudou. Dessa vez, quando a Letícia olhou para trás, ela moveu a boca devagar, formando palavras sem som. Marina prestou atenção, tentando ler nos lábios. Me ajuda, grotão, casa. Ela acordou de um pulo. O grotão, a casa do grotão. A Letícia estava lá. Marina não sabia como sabia, mas tinha certeza absoluta. Os sonhos não eram só sonhos. Era a Letícia tentando se comunicar, pedindo socorro. De manhã cedo, antes do sol nascer, Marina pegou uma mochila, colocou lanterna, corda, água, facão e saiu sem avisar ninguém. Sabia que se contasse iam tentar impedir. Iam dizer que era loucura, que era perigoso, que os sonhos não significavam nada. Mas ela não podia ignorar. Não podia deixar a Letícia sozinha, sofrendo, onde quer que ela tivesse. O caminho até a casa do grotão era difícil. Não tinha trilha direito, o mato tinha tomado conta de tudo. Marina teve que abrir caminho com o facão, desviando de cipó e de galho baixo. Levou quase 2 horas até chegar na frente da casa. E quando chegou, sentiu um frio na espinha. A casa era exatamente como ela tinha imaginado, mas também era pior. As paredes estavam cobertas de musgo e trepadeira, várias janelas estavam quebradas, o telhado tinha buracos grandes onde a chuva entrava. Mas o pior era a sensação. Tinha algo de errado naquele lugar, algo que fazia o ar ficar pesado, difícil de respirar. Marina sentiu vontade de dar meia volta e voltar correndo, mas pensou na Letícia e se forçou a continuar. A porta da frente estava entreaberta, rangendo devagar com o vento. Marina empurrou ela com cuidado e entrou. O interior da casa estava escuro mesmo sendo dia. A pouca luz que entrava pela janela quebrada mal iluminava nada. Ela acendeu a lanterna e olhou em volta. A sala era grande, com resto de móvel coberto de pó e teia de aranha. Tinha um lustre caído no chão, espelho quebrado na parede, papel de parede descascando. Parecia cenário de filme de terror. Marina caminhou devagar, os pés fazendo o assoalho de madeira gemer. Procurava a entrada para o grotão, a escada que tinha visto nos sonhos. Passou pela sala, pelo corredor, por vários quartos vazios. Nada. Estava começando a achar que tinha cometido um erro, que os sonhos eram só sonhos mesmo, quando ouviu. Era um som baixo, vindo de algum lugar embaixo dela. Parecia com voz humana, mas distorcida, como se estivesse passando por água. Marina parou, prestando atenção. O som continuava, subindo e descendo, formando palavra que ela não conseguia entender. Ela seguiu o som até chegar na cozinha velha da casa. Era um cômodo grande, com fogão de lenha enferrujado, pia de pedra rachada, armário caído. E no canto, escondida atrás de uma mesa virada, tinha uma porta baixa de madeira grossa. Marina se aproximou. A porta tinha um ferrolho enferrujado, mas que deslizou fácil quando ela puxou. Abriu a porta devagar e viu. Era uma escada de pedra que descia para o escuro, exatamente igual à dos sonhos. O som das vozes estava mais alto agora, vindo lá de baixo. Marina respirou fundo, apertou a lanterna e começou a descer. Os degraus eram irregulares, gastos pelo tempo. A parede de cada lado estava úmida, coberta de limo. O cheiro de mofo era forte, enjoativo. Marina contou os degraus enquanto descia. 20, 30, 40. A escada parecia não ter fim. E quanto mais ela descia, mais frio ficava o ar, mais forte ficava o som das vozes. Quando chegou no 50º degrau, a escada terminou. Marina se viu numa caverna natural, enorme, com o teto tão alto que a luz da lanterna não alcançava. Tinha várias passagens saindo daquela caverna central, buracos escuros na rocha que levavam para lugar desconhecido. E no centro da caverna tinha uma coisa que fez o sangue dela gelar. Era um círculo desenhado no chão de pedra.
Não era desenho feito com tinta ou carvão, era esculpido na própria rocha, fundo preciso, formando símbolos estranhos que Marina nunca tinha visto. E dentro do círculo tinha manchas escuras que pareciam antigas, muito antigas. Sangue, talvez. As vozes paravam e voltavam, ecoando pelas paredes da caverna. Marina não conseguia identificar de onde vinham. Ela caminhou devagar, iluminando as passagens uma por uma, procurando o sinal da Letícia. Marina. Ela congelou. Era a voz da Letícia. Fraca, assustada, mas era ela. Vinha de uma das passagens do lado esquerdo. Letícia, onde você tá? Gritou Marina, correndo na direção da voz. Marina, não vem e vai embora. Ele tá... A voz cortou. Marina entrou na passagem correndo, a lanterna balançando, o coração batendo descontrolado. A passagem era estreita, tinha que andar meio de lado em alguns lugares. O chão subia e descia, cheio de pedra solta. Ela quase caiu 2 vezes, mas continuou. Então, chegou num lugar que parecia ser uma câmara menor. E lá, encostada na parede do fundo, estava a Letícia. A prima estava pálida, os olhos fundo, o cabelo sujo e embaraçado. As roupas estavam rasgadas, tinha arranhão nos braços e nas pernas. Mas estava viva. Marina correu até ela, ajoelhou, abraçou. Letícia, graças a Deus, eu vim te buscar, vamos embora daqui. Mas a Letícia não retribuiu o abraço. Ela ficou dura, tremendo. Quando Marina se afastou para olhar o rosto dela, viu que a prima estava chorando. Não dava para você ter vindo, sussurrou Letícia. Agora é tarde, ele vai pegar você também. Quem? Quem vai me pegar? Antes que a Letícia pudesse responder, Marina sentiu. Era como uma mudança na pressão do ar, como se algo grande tivesse se movido atrás dela. Ela virou devagar, apontando a lanterna. No começo não viu nada. Só a passagem por onde tinha entrado, vazia e escura. Mas então percebeu que a escuridão no fim da passagem era diferente. Era mais densa, mais sólida e estava se movendo. A coisa se aproximou devagar, tomando forma à medida que entrava na luz da lanterna. Marina não conseguia entender direito o que estava vendo. Parecia ser uma figura humana, mas distorcida, errada. Era alta demais, os braços compridos demais, a cabeça numa angulação estranha. E onde deveria ter rosto, tinha só uma superfície lisa e escura, sem feições nenhuma. Marina quis gritar, mas a voz não saiu. Quis correr, mas as pernas não obedeceram. Ficou ali, paralisada, vendo aquela coisa se aproximar. E então ouviu a voz. Não vinha da criatura, vinha de dentro da própria cabeça dela, grave, antiga, terrível. Mais uma, sempre vem mais uma. A casa chama, o grotão chama, e vocês vêm. Marina sentiu uma pressão na mente, como se algo tivesse tentando entrar nos pensamentos dela, vasculhar as memórias. Doía, uma dor aguda que fazia os olhos arder e os ouvidos unir. Ela caiu de joelhos, largando a lanterna, as mãos na cabeça. Não resiste. Não. Vinha a voz na cabeça. Aceita, fica, serve. Igual às outras. As outras. Tinha mais gente ali. Tinha mais vítimas daquela coisa. Marina entendeu tudo de repente. A casa do grotão não era amaldiçoada por acaso. Tinha algo vivendo ali. Algo antigo que atraía gente para baixo da terra. E todas as pessoas que tinham sumido ao longo dos anos, todas tinham terminado ali, presas, servindo aquela criatura de alguma forma. Com o último resto de força que tinha, Marina agarrou o terço que carregava no bolso. Não era muito religiosa, mas a mãe tinha dado aquele terço para ela quando era criança, tinha benzido ele com padre e tudo. Ela apertou as contas na mão e rezou. Rezou como nunca tinha rezado na vida, pedindo proteção, pedindo força, pedindo luz. A criatura parou. A pressão na mente de Marina diminuiu um pouco. Não muito, mas o suficiente para ela conseguir pensar de novo. Ela olhou para Letícia,
que estava encolhida no canto, chorando. "Levanta!" gritou Marina, a voz saindo rouca. "Levanta agora!" Letícia olhou para ela com o olho vazio. "Não adianta, ele não deixa. Tô aqui faz tanto tempo. Já tentei fugir. Não consigo." "Quanto tempo? Você sumiu faz uma semana." "Uma semana?" Letícia deu uma risada sem humor. "Aqui embaixo não tem tempo. Pode ter sido uma semana. Pode ter sido um mês. Um ano. Não sei mais." Marina entendeu. O grotão não era só uma caverna. Era outra coisa. Um lugar onde as regras normais não funcionavam. Onde tempo e espaço se comportavam diferente. E aquela criatura era o guardião, ou o dono, ou talvez o próprio grotão tomando forma. Ela precisava pensar rápido. A criatura estava se aproximando de novo. Devagar, mas constante. O terço na mão dela estava quente agora, quase queimando. Marina teve uma ideia. Se o terço afetava a criatura, se a oração tinha poder ali, talvez ela pudesse usar isso. "Nossa Senhora Aparecida", começou a rezar em voz alta. "Rainha do céu e da terra, Mãe de misericórdia, protege nós que somos seus filhos." A criatura parou de novo. Dessa vez recuou um passo. Marina continuou rezando todas as orações que a mãe tinha ensinado. "Pai nosso, Ave Maria, salve Rainha." E a cada palavra a criatura recuava mais um pouco e a pressão na mente dela diminuía. "Letícia!" gritou sem parar de rezar. "Reza comigo, ele não pode com a fé da gente." Letícia hesitou, mas então começou a murmurar as palavras, fraca no começo, depois mais forte. As duas rezavam juntas agora, as vozes ecoando pela caverna, e a criatura começou a se contorcer, a forma dela ficando instável, como se tivesse tendo dificuldade de manter a aparência. Marina aproveitou. Pegou a lanterna do chão, agarrou a mão da Letícia e puxou. "Corre, agora!" Elas correram pela passagem, tropeçando nas pedras, batendo nas paredes, mas não paravam. Atrás delas, ouviram um som terrível, como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo. A criatura estava vindo atrás. Chegaram na caverna central. Marina olhou rapidamente, tentando lembrar por qual passagem tinha entrado. Todas pareciam iguais no desespero do momento. Escolheu uma e puxou a Letícia. Mas era a passagem errada. Depois de uns metros, terminava numa parede de rocha sólida. "Droga!" Marina voltou correndo, a Letícia quase não conseguindo acompanhar. Tentou outra passagem. Errada também. A terceira. Errada. E então ouviu o som de algo se arrastando pela caverna central. A criatura tinha chegado. Marina olhou desesperada para as passagens restantes. Tinha que escolher, e tinha que escolher certo. Se errasse de novo, a coisa ia alcançar elas. Foi quando viu. Uma das passagens tinha marca na entrada, arranhões na pedra que formavam uma cruz tosca. Alguém tinha marcado aquela passagem. Alguém que talvez tivesse escapado antes ou tentado escapar. "Essa!" gritou, puxando a Letícia. Elas correram pela passagem. Dessa vez, o caminho subia. Tinha que ser o certo. Atrás delas, o som de arrasto ficava mais próximo. A criatura estava vindo rápido. A passagem ficou mais estreita. Marina teve que largar a mochila para passar. Empurrou a Letícia na frente, depois se espremeu também. O som atrás ficou mais alto, mais raivoso. A criatura estava tendo dificuldade de passar pelo lugar estreito. E então, Marina viu luz. Não era muita, mas era luz natural, vindo de cima. A escada de pedra. Elas tinham encontrado. "Sobe, sobe rápido!" gritou, praticamente carregando a Letícia, que estava fraca demais para subir sozinha. Os degraus pareciam mais numerosos na subida do que na descida. Marina contava 20, 30, 40, as pernas ardendo, o pulmão queimando. A Letícia tropeçou, quase caiu, mas Marina segurou. Não ia deixar a prima cair. Não depois de tudo, 60 degraus, 70. A luz lá em cima ficava mais forte, 80, 90. E então, finalmente,
a porta. A porta baixa de madeira que dava na cozinha velha da casa. Marina empurrou a porta com o ombro. Praticamente jogou a Letícia para fora, depois se jogou também. Bateu a porta e procurou alguma coisa para trancar. Achou um pedaço de madeira comprido, enfiou no ferrolho, empurrou a mesa virada contra a porta. E ficaram ali, as duas deitadas no chão da cozinha, respirando pesado, suadas, tremendo. Marina esperava ouvir a criatura subindo a escada, batendo na porta, mas não veio nada. Só silêncio. Depois de uns minutos que pareceram horas, Marina conseguiu se levantar. Ajudou a Letícia, que estava mal, quase desmaiando. Saíram da casa tropeçando para o sol que estava alto lá fora, quente e normal e maravilhoso. Só quando estavam longe da casa, de volta na trilha, foi que Marina deixou as lágrimas caírem. Tinha conseguido. Tinha encontrado a prima e tinha escapado. Contra toda a lógica, contra aquela coisa terrível, elas tinham escapado. Levou mais tempo para voltar, porque a Letícia quase não conseguia andar. Marina teve que carregar ela boa parte do caminho. Quando finalmente chegaram na vila, já era fim de tarde. A primeira pessoa que viu elas foi a dona Geralda, que gritou e chamou todo mundo. Em minutos tinha uma multidão em volta. A mãe de Marina veio correndo, chorando, abraçando as duas. A mãe da Letícia desmaiou de emoção quando viu a filha. Chamaram o médico, que examinou a Letícia e disse que ela estava desidratada e em choque, mas que ia ficar bem. A polícia veio, fez pergunta. Marina contou a verdade, toda a verdade. A casa, o grotão, a escada, a criatura. O policial ouvia com cara de quem estava ouvindo louco falar, mas anotava tudo mesmo assim. Disse que ia mandar um destacamento investigar a casa. Não, gritou Marina. Não mandem ninguém lá. Aquilo não é lugar para gente viva. Mas o policial disse que tinha que investigar, que era o trabalho dele. Marina tentou argumentar, mas não adiantou. 3 dias depois, mandaram um grupo de 4 policiais para a casa do grotão. Só 2 voltaram. Os que voltaram estavam diferentes. Não falavam direito, os olhos estavam vidrados. Se mexiam como se tivessem esquecido como andar. Tiveram que internar os 2 no hospital da cidade grande. E os outros 2 nunca acharam. Sumiram igual tantos outros que a casa do grotão tinha levado ao longo dos anos. Depois disso, a polícia não tentou mais. Isolaram a área, colocaram placa de perigo e deixaram a casa em paz. O prefeito até cogitou mandar derrubar a casa, fechar o grotão com concreto. Mas todos que se ofereciam para fazer o trabalho desistiam quando chegavam perto do lugar. Diziam que não conseguiam, que tinham uma sensação horrível, que parecia que algo estava observando eles. Marina e Letícia se recuperaram, fisicamente pelo menos, mas as duas ficaram marcadas. Marina nunca mais dormiu direito. Acordava no meio da noite achando que ouvia aquela voz na cabeça. Letícia não conseguia ficar em lugar fechado. Tinha que deixar porta e janela abertas, senão entrava em pânico. Com o tempo, a história se espalhou. Virou lenda na região, causo que se contava para visitante. A casa do grotão e a criatura que vivia lá embaixo. Tinha gente que acreditava, gente que achava que era tudo invenção, mas ninguém ia até lá para conferir. Passaram-se meses. Marina tentava voltar à rotina, mas não era fácil. Toda vez que fechava os olhos, via aquela figura sem rosto. Toda vez que entrava num lugar escuro, sentia o mesmo frio na espinha que tinha sentido na caverna. A mãe dela, Dona Carminha, ficava preocupada. Fazia chá calmante, acendia vela, rezava terço toda a noite pedindo proteção para a filha. Foi numa dessas noites de reza que Dona Carminha resolveu contar uma coisa que tinha guardado por anos. Chamou Marina, sentou com ela na cozinha e começou a falar com voz baixa. Eu nunca te contei isso, menina, porque achava que não precisava. Mas agora, depois do que aconteceu, acho que você tem que saber. A velha respirou fundo. Aquela casa, a casa do grotão, ela não foi sempre assim.
Nos tempos antigos, muito antigos mesmo, antes dos seus bisavôs nascerem, aquilo era uma propriedade de um homem chamado Cornélio, um homem rico, mas também um homem ruim, muito ruim. Marina escutava em silêncio, o coração apertado. Esse Cornélio, continuou Dona Carminha, ele tinha interesse em coisa proibida, coisa de ocultismo, de invocação, dessas coisas que a igreja condena. Diziam que ele descia para o grotão que tinha embaixo da casa e fazia ritual. Ritual com sangue, com sacrifício. Tem até quem diga que ele sacrificava gente pobre que ninguém ia sentir falta, andarilho, mendigo, escravo fugido. Marina sentiu um arrepio. As manchas escuras no círculo de pedra. Sangue, sacrifício. Um dia, continuou a mãe, o Cornélio sumiu. Simplesmente desapareceu. A casa ficou abandonada, ninguém quis morar lá. E começou os sumiços. Uma pessoa aqui, outra ali. Sempre gente que passava perto da casa. Sempre gente que, por uma razão ou outra, acabava entrando lá. Dona Carminha olhou nos olhos da filha. Eu sempre achei que era o espírito do Cornélio, que ele tinha invocado alguma coisa lá embaixo, alguma coisa que tinha tomado ele, e que agora essa coisa usava a imagem dele, ou alguma imagem, para continuar fazendo o que ele fazia em vida, chamando gente, prendendo gente, se alimentando do sofrimento. Se alimentando, Marina sussurrou. É o que dizem as rezadeiras, que tem espírito ruim que se alimenta de medo, de desespero, de sofrimento, e que quanto mais a pessoa sofre, mais forte o espírito fica. A velha apertou a mão da filha. Por isso que você tem que ser forte, menina. Tem que não deixar o medo dominar. Porque enquanto você tiver medo, aquela coisa ainda tem poder sobre você. Marina passou a noite em claro pensando nisso. No Cornélio, nos rituais, na criatura que talvez fosse ele mesmo, ou talvez fosse algo que ele tinha invocado. E pensou também na Letícia. A prima tinha ficado quieta demais depois do resgate. Não falava sobre o que tinha acontecido, não contava o que tinha visto lá embaixo. Apenas ficava sentada, olhando para nada, os olhos distantes. Marina foi visitar a prima no dia seguinte. Encontrou ela sentada na varanda da casa, olhando para o horizonte. Quando Marina sentou do lado, Letícia nem se mexeu. Letícia, chamou Marina suave. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Não tem nada para conversar, respondeu a prima com voz sem vida. Tem sim. Você precisa falar. Precisa botar para fora. Guardar isso dentro de você só vai fazer pior. Letícia ficou em silêncio por um tempo longo. Então, devagar, começou a falar. Quando eu acordei lá embaixo, não sabia onde estava. Estava escuro, frio, e eu não lembrava de como tinha chegado ali. A última coisa que eu lembrava era estar andando na rua, indo para a venda. E então, nada, um vazio. E quando acordei, estava naquela câmara de pedra. Marina escutava sem interromper. Ele apareceu logo depois, aquela coisa, e falou comigo. Não com voz, mas dentro da cabeça. Disse que eu era dele agora, que ia ficar ali para sempre, servindo ele. Eu tentei fugir, mas não achava a saída. Todas as passagens levavam para lugares diferentes, câmaras cheias de coisas terríveis. Que coisas? Perguntou Marina, não tendo certeza se queria saber a resposta. Ossos, sussurrou Letícia. Montes de ossos, de pessoas que tinham ido antes de mim. Décadas, talvez séculos de vítimas. E tinha outras câmaras com coisas que eu não consigo explicar. Símbolos nas paredes, altares de pedra, objetos estranhos. Era como se fosse um templo subterrâneo, um lugar de adoração para alguma coisa antiga e má. Marina sentiu náusea. E ele, a criatura, o que ele queria de você? Medo, respondeu Letícia simplesmente. Ele queria que eu tivesse medo. Quanto mais medo eu sentia,
mais forte ele ficava. Eu podia sentir. Toda vez que eu entrava em pânico, toda vez que eu chorava desesperada, ele ficava maior, mais sólido, mais real. Era como se o medo fosse comida para ele. A minha mãe estava certa então, murmurou Marina. Sobre o quê? Marina contou o que Dona Carminha tinha dito sobre o Cornélio, sobre os rituais, sobre a teoria de que a criatura se alimentava de sofrimento. Letícia acenou com a cabeça. Faz sentido. E explica por que ele não me matou. Ele não queria que eu morresse. Queria que eu ficasse viva, sentindo medo, sofrendo, para ele poder se alimentar. Ela olhou para Marina. E sabe o pior? Eu ainda sinto ele, mesmo aqui fora, longe daquele lugar. Eu sinto ele na minha cabeça, chamando, puxando. É como se tivesse uma linha invisível ligando eu a ele. E essa linha está sempre puxando, sempre tentando me levar de volta. Marina agarrou a mão da prima. Você não vai voltar, eu não vou deixar. Mas no fundo, ela sabia que não era tão simples. Se a criatura realmente tinha criado uma ligação com a Letícia, se ela realmente sentia o chamado, quanto tempo a prima conseguiria resistir? Nos meses seguintes, Marina fez tudo o que podia para ajudar. Levava a Letícia para rezar na igreja, chamava a benzedeira para fazer limpeza espiritual. Não deixava a prima sozinha nunca. Mas não adiantava muito. Letícia ia ficando cada vez mais fraca, mais distante, mais presa dentro da própria cabeça. E Marina também sentia. Não tão forte quanto a prima, mas sentia. De vez em quando, principalmente à noite, ouvia aquela voz, chamando, convidando, prometendo coisas estranhas se ela voltasse, prometendo respostas, conhecimento, poder. Marina resistia, rezava, se agarrava na fé. Mas era difícil, era muito difícil. Foi então que apareceu o padre Augusto. Era um padre velho, viajante, que ia de cidade em cidade fazendo missão. Quando chegou na vila e ouviu a história da casa do Grotão, pediu para falar com Marina e Letícia. As duas foram até a igreja, onde o padre as recebeu com olhos gentis, mas sérios. Minhas filhas, disse ele depois de ouvir o relato completo, vocês enfrentaram algo muito antigo e muito perigoso, e eu temo que a batalha não tenha terminado. O que o senhor quer dizer? Perguntou Marina. A criatura que vocês encontraram não é um simples espírito. É algo mais. Algo que foi invocado, trazido deste mundo para este, e que agora está preso aqui. O Grotão é a prisão dele, mas também a fonte do poder dele. E ele precisa de energia, de força vital, para continuar existindo. Por isso ele atrai pessoas. Por isso ele se alimenta do medo. E como a gente se livra dele? Perguntou Letícia com voz desesperada. O padre ficou calado por um momento. Existe um jeito, mas é perigoso, muito perigoso. Ele olhou para as duas. Seria preciso ir até lá de novo, até o Grotão, e desfazer o ritual que o Cornélio fez. Quebrar o círculo de invocação, purificar o lugar com água benta e oração. Só assim a criatura perderia o ponto de ancoragem neste mundo e seria forçada a voltar para de onde veio. Marina sentiu o estômago revirar, voltar para a casa do Grotão, descer de novo aquela escada, encarar de novo aquela criatura. Tudo nela gritava não, gritava para fugir, para esquecer essa ideia louca. Mas então olhou para Letícia, para a prima que tinha salvado, mas que não estava realmente salva, que definhava a cada dia, sendo puxada de volta para o Grotão por uma força invisível. Se não fizessem nada, Letícia ia acabar voltando, e dessa vez talvez não tivesse resgate possível. Eu vou, disse Marina, e a voz tremendo, mas firme. Eu vou fazer isso. O padre acenou. Então vamos nos preparar, porque essa não será uma jornada fácil. O Rio Vermelho sempre foi parte da vida de quem morava naquelas bandas. Ele cortava a propriedade do fazendeiro Osmário de ponta a ponta, serpenteando por entre os pastos e a mata nativa, levando água limpa e fresca que alimentava tudo.
Diziam que o rio tinha esse nome não por causa da cor, que era clara e cristalina, mas por causa de uma história antiga que ninguém gostava muito de contar. Uma história de sangue derramado, de injustiça e de vingança que nunca tinha sido cobrada. João Batista conhecia o rio desde criança. Tinha aprendido a nadar ali, tinha pescado traíra e lambari nas águas rasas perto da margem, tinha passado tardes inteiras deitado nas pedras quentes, ouvindo o barulho da correnteza. Agora, com 28 anos, trabalhando como vaqueiro na fazenda do Osmário, ele ainda visitava o rio sempre que podia. Era seu lugar de paz, de descanso depois de um dia de lida pesada. Mas tinha uma parte do rio que João Batista nunca chegava perto. Era um trecho mais profundo da mata, onde a água fazia uma curva fechada e formava um remanso profundo. Ali a correnteza ficava mansa, quase parada, e a água era escura, refletindo as árvores que se debruçavam das margens. O pessoal chamava aquele lugar de Poço da Tristeza, e não era nome à toa. Diziam que gente afogava ali com uma frequência estranha. Não era sempre, não. Passavam anos sem acontecer nada, mas de repente alguém ia nadar no poço e não voltava mais. O corpo aparecia dias depois, boiando, inchado, com expressão de terror congelada no rosto, e sempre tinha marcas estranhas na pele, arranhões fundos nos braços e nas pernas, como se a pessoa tivesse lutado contra alguma coisa embaixo d'água. João Batista nunca tinha levado muito a sério essas histórias. Achava que era um exagero, que as pessoas tinham se afogado por descuido, por cãibra, por não saber nadar direito. As marcas podiam ser de galho submerso, de pedra afiada, de qualquer coisa. Não precisava inventar mistério onde não tinha, até que conheceu a Clarice. Ela tinha chegado na vila no começo de março, vindo da capital para passar uns meses na casa da avó que estava doente. Era moça bonita, de cabelo comprido e olho que brilhavam quando ela sorria. João Batista ficou encantado desde o primeiro momento que viu ela na missa de domingo. E, para surpresa dele, ela também pareceu interessada. Começaram a conversar, a se encontrar depois do trabalho dele. Clarice gostava de caminhar, de conhecer a região, e João Batista adorava mostrar os lugares bonitos para ela. Levou ela para ver o pôr do sol no alto do morro, para conhecer a cachoeira pequena que tinha no afluente do rio, para ver os pássaros na beira do brejo. Foi num desses passeios que deu problema. Era uma tarde quente de abril. Eles estavam caminhando pela margem do rio, conversando e rindo, quando Clarice parou de repente. Ela tinha visto alguma coisa na água mais adiante, onde o rio fazia a curva. "Que lugar bonito!" disse ela, apontando. "A água fica tão calma ali. Vamos nadar?" João Batista sentiu um frio. Era o Poço da Tristeza. Ele agarrou o braço dela suave. "Não, ali não. Vamos nadar aqui mesmo, nesse trecho. É mais seguro." "Por quê?" "Aquele ali parece melhor. A água está mais calma." "É que tem história sobre aquele lugar. Coisa ruim. É melhor evitar." Clarice riu. "Que história? Não me diz que você acredita em assombração." "Não é assombração. É que já morreu gente afogada ali. Várias pessoas. O lugar é perigoso." "Perigoso como? A água parece rasa." "Parece, mas não é. Tem uns buraco fundo, correnteza escondida e..." Ele hesitou. "E tem outras coisas." Clarice o olhou curiosa. "Que outras coisas?" João Batista não queria falar. Não queria parecer supersticioso, atrasado, medroso, mas também não queria que ela fosse naquele lugar. Então contou com voz baixa a história que todo mundo na região sabia, mas que poucos falavam abertamente. Muitos anos atrás, mais de 100 talvez, aquele trecho do rio tinha sido cenário de uma tragédia. Na época da escravidão, o dono da fazenda era homem cruel, que tratava os escravos pior que animal. Um dia, uma das escravas, uma moça chamada Benedita, tinha tentado fugir. Ela tinha se jogado no rio, tentando atravessar para chegar do outro lado, onde tinha mata fechada para se esconder. O fazendeiro tinha mandado os capangas atrás. Eles alcançaram a Benedita bem ali, naquele poço.
E em vez de só capturar ela, tinham feito coisa pior. Tinham afogado a moça, segurando a cabeça dela debaixo d'água até ela parar de se debater. E não contente, o fazendeiro tinha mandado amarrar pedra no corpo e jogar no fundo do poço, para servir de exemplo para os outros escravos. Desde então, diziam que o espírito da Benedita ficou preso naquele lugar, que ela puxava a gente para baixo d'água, com raiva de tudo e de todos, querendo companhia na morte solitária dela, querendo que outros sentissem o desespero que ela tinha sentido. Quando João Batista terminou de contar, Clarice estava séria. Ela olhou para o poço de novo, pensativa. Que história triste, disse ela baixinho. Essa pobre mulher. O que fizeram com ela foi terrível. Foi, mas é mais um motivo para não chegar perto dali. Não vale a pena arriscar. Clarice concordou, e eles nadaram num trecho mais seguro do rio, mais perto da fazenda. Mas João Batista percebeu que ela ficou pensativa o resto da tarde, olhando na direção do Poço da Tristeza de vez em quando, com expressão estranha no rosto. Nos dias seguintes, as coisas ficaram estranhas. Clarice começou a agir diferente. Ficava distraída, respondia às perguntas dele sem prestar atenção. Olhava para longe, como se estivesse vendo alguma coisa que ele não via. João Batista perguntou se ela estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, mas ela só sorria e dizia que estava tudo certo, que era só cansaço. Mas não era cansaço. João Batista sabia disso. Tinha alguma coisa errada. Foi a avó da Clarice que veio falar com ele numa manhã de sexta-feira. A velha senhora estava preocupada, os olhos cheios de lágrima. João Batista, eu preciso da sua ajuda. É sobre a Clarice. O que aconteceu, dona Antônia? Ela tá tendo pesadelo. Toda noite ela acorda gritando, suada, dizendo que tem alguém chamando ela. E sabe para onde? Pro rio. Ela diz que toda noite sonha com uma mulher que sai do rio e fica na janela do quarto dela, pingando água, fazendo sinal para ela ir junto. João Batista sentiu o estômago afundar. Uma mulher? Como é ela? A Clarice diz que é uma mulher negra, jovem, com o cabelo todo molhado colado no rosto. E que ela não fala, só faz sinal, mas que tem uma tristeza nos olhos que parte o coração. Benedita. Era a Benedita. João Batista tinha certeza. De alguma forma, contar a história para Clarice tinha atraído a atenção do espírito. Ou talvez Clarice, por ter pena da história, por ter sentido compaixão, tinha aberto uma porta. Tinha deixado a Benedita entrar na vida dela. Dona Antônia, a senhora precisa não deixar a Clarice sozinha. Principalmente, não deixar ela ir para o rio, de jeito nenhum. Eu sei, eu estou tentando, mas é difícil. Ela fica inquieta, quer sair, diz que precisa ir lá. É como se estivesse sendo puxada. A velha agarrou a mão dele. Você pode ajudar? Você sabe dessas coisas, conhece o lugar. Tem que ter algum jeito de parar isso. João Batista prometeu que ia tentar. Passou o dia pensando, perguntando para os mais velhos, para os que sabiam de história e de reza. Foi conversar com a benzedeira da vila, Dona Maria das Ervas, que ouviu tudo e ficou preocupada. Isso não é bom, moço. Quando um espírito afogado escolhe alguém, é difícil quebrar a ligação. Principalmente se for espírito que morreu com raiva, com injustiça no coração. Ela preparou um saquinho com ervas. Dá isso para a moça botar debaixo do travesseiro. Vai ajudar a afastar os sonhos. E diz para ela não olhar para o rio, não pensar no rio, não dar atenção ao chamado. Quanto mais ela resistir, mais fraco o chamado fica. João Batista levou as ervas para Clarice. Ela recebeu com um sorriso cansado e prometeu usar. Mas nos olhos dela tinha alguma coisa diferente. Uma distância, como se parte dela já estivesse em outro lugar. Naquela noite, João Batista não conseguiu dormir. Ficou na rede, inquieto, com um pressentimento ruim. Devia ser umas 3 da manhã quando ouviu. Era um som baixo, vindo da direção do rio.
Parecia com um canto. Uma voz de mulher, triste, melodiosa, cantando uma música sem letra. Só melodia, subindo e descendo, chamando, atraindo. João Batista pulou da rede e correu para fora. A noite estava clara com lua cheia, dava para ver bem. E lá, descendo o caminho que levava para o rio, ia uma figura de camisola branca. Clarice. Clarice! Gritou João Batista, correndo atrás dela. Mas ela não parou. Continuou andando devagar, mas constante na direção da água. João Batista alcançou ela, agarrou o braço, tentou segurar. Clarice virou para ele e João Batista tomou um susto. Os olhos dela estavam abertos, mas vazios. Ela estava andando dormindo, em transe. Clarice, acorda, você está sonhando. Ela piscou, confusa, olhou em volta. João, onde eu tô? Você estava indo para o rio, você estava sonâmbula. Clarice olhou para trás, para o caminho que tinha percorrido e empalideceu. Eu estava? Eu não lembro de ter saído da cama. Eu só lembro de estar sonhando que alguém estava me chamando, que eu precisava ir, que era importante. João Batista a levou de volta para a casa da avó. Dona Antônia estava acordada, preocupada. Tinha percebido que a neta não estava na cama. Prometeram vigiar ela, não deixar ela sair de noite. Mas João Batista sabia que isso não ia ser suficiente. O chamado estava forte demais. A Benedita queria a Clarice e ia continuar tentando até conseguir. Tinha que fazer alguma coisa mais drástica. Na manhã seguinte, ele foi até a igreja falar com o padre. Padre Domingos era homem jovem, recém-chegado na paróquia, mas tinha fama de ser estudioso e de conhecer sobre essas coisas de espírito e exorcismo. O padre ouviu a história toda com atenção. Quando João Batista terminou, ele ficou pensativo por um tempo. É um caso difícil, disse ele finalmente. O espírito dessa Benedita tem motivos para estar preso aqui. Ela sofreu injustiça terrível, morreu de forma violenta e nunca teve descanso apropriado. O corpo dela provavelmente ainda está no fundo daquele poço, amarrado, esquecido. Então o que a gente faz? Temos que dar paz a ela. Temos que reconhecer o sofrimento dela, pedir perdão em nome daqueles que a machucaram e dar a ela um enterro digno. Só assim o espírito vai se libertar e parar de atormentar os vivos. Mas como? O corpo dela está no fundo do rio faz mais de 100 anos. Deve estar só osso, se é que ainda tem alguma coisa. Então vamos buscar os ossos. Vamos trazer ela para a superfície e dar o descanso que ela merece. João Batista sentiu um calafrio. Mergulhar no poço da tristeza. Descer até o fundo, onde a Benedita tinha sido jogada. Procurar os restos mortais dela. Era a última coisa que ele queria fazer. Mas se era o único jeito de salvar a Clarice, ele ia fazer. Organizaram tudo para 2 dias depois. João Batista chamou o Reinaldo, um amigo que era bom mergulhador e que topou ajudar mesmo sabendo dos riscos. O padre Domingos ia junto para fazer as orações e benzer o lugar. E pediram para o Zé Carlos, que tinha barco, levar eles até o poço. Antes do dia marcado, João Batista quis saber mais sobre a história. Foi conversar com o seu antenor, o homem mais velho da região, que tinha mais de 90 anos e lembrava de coisa que ninguém mais lembrava. O velho estava sentado na varanda da casa dele, fumando cachimbo, quando João Batista chegou. Ouviu a pergunta e ficou quieto por um tempo, os olhos perdidos no passado. A Benedita, começou ele com voz rouca. Ela não era só mais uma escrava. Ela era especial. Sabia ler e escrever, coisa rara naquele tempo. Tinha aprendido escondido com a sinhazinha, que gostava dela. E tinha um filho pequeno, um menino de uns 3 anos, que o fazendeiro tinha vendido para o traficante de escravos, quando descobriu que ela estava ensinando as outras escravas a ler. João Batista sentiu o peito apertar. Ela tinha um filho? Tinha. E foi por causa dele que ela tentou fugir. Queria achar o menino, queria resgatar ele, mas não conseguiu.
E quando afogaram ela, dizem que a última coisa que ela gritou antes de morrer foi o nome do filho, Miguel. Ela gritou Miguel até a água entrar nos pulmões e calar ela para sempre. E o menino, o que aconteceu com ele? O seu antenor balançou a cabeça. Ninguém sabe. Foi vendido, levado para longe. Provavelmente morreu ainda criança, como morria a maioria dos escravos pequenos naquele tempo. Mas a Benedita nunca soube. Ela morreu sem saber o que tinha acontecido com o filho dela. João Batista entendeu então. A Benedita não estava presa no rio só por causa da morte violenta. Estava presa porque tinha deixado algo inacabado, tinha deixado o filho. E talvez, de alguma forma torturada, ela confundisse as pessoas que chamava com o Miguel. Talvez ela tivesse tão louca de sofrimento e solidão que não sabia mais o que estava fazendo. Ele contou isso para o padre Domingos naquela noite. O padre ouviu, os olhos marejados. Que tragédia, murmurou. Que sofrimento inimaginável. Não é de admirar que a alma dela não descanse. Ele pensou por um momento. Quando formos resgatar os restos mortais dela, vamos fazer uma coisa. Vamos dizer a ela que o Miguel está esperando do outro lado. Que ele cresceu, viveu e agora está lá, esperando para se reunir com a mãe. Talvez isso ajude ela a deixar ir. Mas a gente não sabe se isso é verdade, disse João Batista. Não sabemos, mas eu acredito que do outro lado, todas as injustiças são corrigidas, todas as separações são curadas. Se a Benedita atravessar para o lugar certo, ela vai encontrar o filho dela. Disso eu tenho certeza. Na manhã marcada, se encontraram na margem do rio. O dia estava nublado, pesado, como se até o tempo sentisse o que ia acontecer. Subiram no barco e remaram rio acima, ninguém falando muito. Quando chegaram no Poço da Tristeza, todos ficaram em silêncio, olhando para a água escura e quieta. Tá parecendo normal, disse Reinaldo, tentando soar confiante. Só água parada, não tem nada demais. Mas João Batista sentia. Tinha alguma coisa ali, uma presença, uma vigilância, como se tivessem sendo observados por olhos invisíveis. O padre começou a rezar, benzendo a água com aspersão. João Batista e Reinaldo se prepararam para mergulhar. Tinham trazido corda comprida, lanterna à prova d'água e um saco para colocar os ossos se achassem. Vamos junto, disse João Batista. Não quero ninguém descendo sozinho ali. Reinaldo concordou. Os dois respiraram fundo e mergulharam. A água estava gelada, muito mais fria que deveria estar. João Batista abriu os olhos debaixo d'água e acendeu a lanterna. A visibilidade era péssima, a água estava turva, cheia de sedimento suspenso. Ele seguiu a corda para baixo, o Reinaldo logo atrás. Desceram, desceram, desceram. O poço era mais fundo do que João Batista imaginava. 5 metros, 6, 7. A pressão nos ouvidos aumentava, o frio penetrava até os ossos. E quanto mais fundo iam, mais escura ficava a água. Com 10 metros de profundidade, a lanterna iluminou o fundo. Era lama preta, macia, com pedras grandes espalhadas. E no meio das pedras, semi-enterrado na lama, tinha alguma coisa que não era natural. João Batista se aproximou, o coração batendo forte. Era uma corrente de ferro, grossa, enferrujada. Ele seguiu a corrente com a mão, sentindo na lama. A corrente levava a alguma coisa maior, mais pesada. Ele cavou cuidadosamente e encontrou. Eram ossos. Ossos humanos, ainda parcialmente presos pela corrente que tinha sido enrolada no corpo antes de jogar no rio. A caveira estava virada para o lado, a mandíbula aberta como se tivesse gritado até o último momento. João Batista sentiu uma tristeza profunda. Ali estava a Benedita esquecida, abandonada no fundo escuro por mais de um século. Ele fez sinal para o Reinaldo, que veio ajudar. Com cuidado, começaram a soltar os ossos da lama e da corrente. Era trabalho delicado, respeitoso. João Batista rezava mentalmente enquanto trabalhava, pedindo perdão, pedindo paz para a alma daquela mulher. Foi quando sentiu.
Era como uma mudança na água, uma corrente que não estava ali antes, puxando, girando em volta deles. João Batista olhou em volta com a lanterna, mas não viu nada. Só água turva girando cada vez mais rápido. E então viu a mão. Era uma mão de mulher, saindo da escuridão além do alcance da lanterna. A pele estava inchada, esbranquiçada, os dedos compridos e curvados como garras. A mão se moveu na direção dele, lenta, tentando agarrar. João Batista gritou debaixo d'água, largando a lanterna. Reinaldo também viu e entrou em pânico. Os dois tentaram subir, mas a corrente estava forte demais, puxando eles para baixo. João Batista se debatia, os pulmões começando a arder pela falta de ar. Foi então que lembrou. Não podia ter medo. A benzedeira tinha dito. O padre tinha dito. O medo alimentava o espírito, deixava ele mais forte. Ele tinha que acalmar, tinha que mostrar respeito, não terror. Com esforço imenso, João Batista parou de se debater. Deixou o corpo relaxar, mesmo com o pânico gritando na cabeça dele. E falou, não com voz, mas com pensamento, direcionando para a presença que sentia na água. Benedita, nós viemos te ajudar. Viemos te tirar daqui, te dar descanso. Não queremos te fazer mal. Só queremos te dar a paz que você merece. E tem mais uma coisa. Ele respirou fundo mentalmente. O Miguel está esperando você do outro lado. Seu filho cresceu, tá bem, e está esperando para te ver de novo. Você só precisa deixar ir, deixar a gente te ajudar. A corrente diminuiu. A mão parou de se aproximar. Por um momento tudo ficou imóvel, suspenso. E então João Batista sentiu alguma coisa diferente. Não era raiva mais, era tristeza. Uma tristeza profunda, antiga, de quem sofreu demais e por tempo demais. Mas, misturada com a tristeza, tinha uma coisa nova. Esperança, pequena, frágil, mas ali. Ele pegou a lanterna do fundo, iluminou os ossos de novo. Com gestos calmos, respeitosos, continuou o trabalho de soltar os restos mortais. Reinaldo, vendo que o perigo tinha passado, ajudou também. Colocaram os ossos cuidadosamente no saco, sem pressa, com toda a reverência que conseguiam demonstrar. Enquanto trabalhavam, João Batista percebeu algo mais na lama. Era um pedaço de pano, deteriorado, mas ainda reconhecível. E preso no pano, tinha alguma coisa pequena, redonda. Ele pegou com cuidado e limpou a lama. Era um medalhão velho, de metal barato, do tipo que escravos às vezes conseguiam comprar ou ganhar. João Batista abriu o medalhão com dificuldade. Dentro tinha 2 mechas de cabelo. Uma era de adulto, escura e grossa. A outra era fina, infantil. A Benedita tinha guardado uma mecha do cabelo do Miguel. Tinha levado isso com ela na tentativa de fuga. Tinha morrido agarrada ao único pedaço do filho que tinha conseguido manter. João Batista sentiu as lágrimas vindo, mesmo embaixo d'água. Guardou o medalhão com os ossos, com todo cuidado. Aquilo ia ser enterrado junto com ela. Ia ficar com ela para sempre. Quando terminaram, subiram devagar, levando o saco com os restos da Benedita e o medalhão. A água não puxou mais, não atrapalhou. Era como se ela tivesse entendido, tivesse aceitado a ajuda. E mais que isso, como se ela tivesse sentido, através daquele medalhão sendo tratado com respeito, que finalmente alguém entendia o amor dela, a dor dela. Chegaram na superfície ofegantes. O padre Domingos os ajudou a subir no barco e recebeu o saco com os ossos com expressão solene. Quando João Batista mostrou o medalhão e contou o que tinha dentro, o padre não conseguiu segurar as lágrimas. Ela era mãe acima de tudo, disse ele com voz embargada. E o amor de mãe nunca morre, nem com a morte nem com o tempo. Ela carregou esse amor por mais de um século, sozinha, no fundo escuro daquele rio. Ele benzeu os restos mortais e o medalhão. Mas agora ela vai poder levar esse amor para o lugar certo, para o lugar onde o Miguel está esperando.
Remaram de volta em silêncio respeitoso. Quando chegaram na margem, Dona Antônia estava esperando com a Clarice. A moça tinha pedido para vir. Disse que sentia que precisava estar ali. Quando viu o saco com os ossos, ela se aproximou devagar e colocou a mão em cima, suave. Obrigada, sussurrou Clarice, por ter me escolhido para ajudar, por ter confiado em mim para contar sua história. Eu prometo que nunca vou esquecer de você. E naquele momento, todos sentiram uma brisa suave, quente, que não tinha razão de existir naquele dia nublado. Uma brisa que trouxe com ela o cheiro de flores, de liberdade, de paz. E no ouvido de cada um, como um sussurro distante, uma palavra: obrigada. No dia seguinte, enterraram os ossos da Benedita no cemitério da vila, numa cerimônia pequena, mas respeitosa. Gente de toda a região veio. Escravos descendentes, gente que tinha ouvido as histórias, gente que simplesmente queria prestar respeito. O padre fez um sermão bonito sobre injustiça, sobre a importância de lembrar os que sofreram, sobre dar descanso aos mortos, e enterraram o medalhão com ela, com as 2 mechas de cabelo dentro, a dela e a do Miguel, para que na outra vida, quando ela finalmente encontrasse o filho, pudesse mostrar para ele que nunca tinha esquecido, que tinha carregado aquele amor atravessando até a morte. Mandaram fazer uma lápide simples, mas bonita, onde escreveram: Benedita, mãe de Miguel, que sofreu injustiça em vida, que encontre paz e reunião na morte, seu amor permanece eterno, nunca esquecida. Naquela noite, Clarice dormiu tranquila pela primeira vez em semanas. Não teve pesadelo, não teve visão, não teve chamado. Quando acordou de manhã, disse que tinha sonhado com uma mulher que sorria para ela, agradecia e depois se afastava caminhando em direção a uma luz bonita. E ao lado dela tinha um menino pequeno segurando a mão dela. Os 2 olharam para trás uma última vez, acenaram e desapareceram na luz. Era a Benedita e o Miguel, finalmente juntos, finalmente livres, finalmente em paz. João Batista e Clarice continuaram o namoro. Com o tempo casaram, construíram uma casa perto da fazenda, tiveram filhos. E sempre, todo ano, no dia que tinham enterrado a Benedita, eles iam ao cemitério levar flores para o túmulo dela. E contavam a história para os filhos, e depois para os netos, e a história passava de geração em geração. A vila criou um costume. Todo ano, no dia do enterro da Benedita, faziam uma celebração. Não era festa, era um dia de memória. As pessoas iam até o Poço da Tristeza, agora renomeado Poço da Benedita, e jogavam flores na água. Cantavam canções antigas, rezavam, contavam as histórias dos antepassados que tinham sofrido. E nunca mais ninguém se afogou naquele poço. A água voltou a ser só água, clara e limpa, sem mistério além do natural. Viraram até local de batizado, as mães levando os filhos pequenos para benzer na água que tinha sido purificada pela justiça tardia, pelo reconhecimento do sofrimento, pelo amor que transcendeu a morte. O espírito da Benedita tinha partido, levando consigo a raiva e a dor, deixando só a lembrança de que cada vida importa, cada sofrimento merece ser reconhecido e cada morto merece descanso digno. E que o amor de mãe é a força mais poderosa que existe, capaz de sobreviver à morte, ao tempo, a qualquer injustiça. João Batista viveu longa vida, sempre respeitando o rio, sempre ensinando os filhos sobre a história da Benedita. Contava como ela tinha sido corajosa, como tinha tentado salvar o filho, como tinha sofrido injustiça terrível, mas nunca tinha deixado de amar. Ensinava que a gente tem obrigação de lembrar dessas histórias, de honrar os que vieram antes, de não deixar que o sofrimento deles seja esquecido ou repetido. Os filhos cresceram ouvindo essas histórias. E quando tiveram seus próprios filhos, passaram adiante. A história da Benedita virou parte da identidade daquela comunidade. Um lembrete constante de que a liberdade nunca pode ser considerada garantida, que a dignidade humana
tem que ser defendida sempre e que os pecados do passado precisam ser reconhecidos para não serem repetidos. Clarice se tornou professora na vila e todo ano ela contava a história da Benedita para as crianças na escola. Mostrava a importância de se lembrar, de honrar, de fazer justiça, mesmo quando ela vem tarde. E as crianças cresciam com esse conhecimento, com essa consciência. E quando João Batista morreu, já velho e cercado pela família, dizem que na noite do velório dele, duas figuras foram vistas na beira do rio. Uma mulher e um menino de mãos dadas, acenando. E então eles se viraram e caminharam para o horizonte, onde uma terceira figura tinha aparecido. A figura de João Batista, jovem de novo, sorrindo. Os três conversaram por um momento e então a Benedita abraçou João Batista. Um abraço de gratidão, de amizade eterna. E os três subiram juntos para o céu, onde não existe mais dor, não existe mais injustiça, não existe mais separação. Onde todos os que sofreram encontram finalmente o descanso eterno que merecem. Onde mães e filhos separados pela crueldade humana se reencontram. Onde o amor, finalmente, vence tudo. O Rio Vermelho continua correndo até hoje, levando suas águas limpas e frescas. E o Poço da Benedita não é mais lugar de medo, mas de reflexão, de memória, de esperança. Um lugar onde as pessoas param, olham para a água calma e lembram. Lembram da Benedita, do Miguel, do João Batista e de todos os outros que sofreram, mas cujo amor permanece eterno. E prometem, em silêncio, fazer melhor, ser melhor, para que nunca mais histórias como essa precisem ser contadas. Para que todo amor de mãe seja protegido, toda criança seja cuidada, toda injustiça seja corrigida, para que a memória dos que sofreram não seja em vão, mas sirva de luz, guiando para um futuro mais justo, mais humano, mais cheio de amor.